Fala pessoal, estamos no ar com mais um episódio do Contra o Outlaw, melhor podcast de direito digital, segundo a mãe da Luísa, que já sumiu, já não está aqui mais, né? E conosco aqui mais uma vez os professores Luísa Fatim, Luiz Bino, eu, Rafael Chaia, e de novo aqui ao vivo de pijama, Antony Gama. Saí da televisão, pessoal. E não voltou ainda, infelizmente, mas para a gente poder bater um papo hoje diferente. A gente não está no Parque Office hoje, que hoje é domingão, acabamos de comer um churrasco do Matheus, tá ali assistindo a gente atrás das câmeras, e resolvemos fazer aqui uma coisa diferente aqui, fazer um encontro com Fátima Bernardes. E eu sou a Fátima. Para a gente discutir um pouco as últimas notícias de direito digital, fazer um papo aí sem pauta. Não definimos pauta, não definimos tema. Deus tenha piedade nas nossas almas, porque a gente não sabe o que vai sair daqui hoje. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo, acho que domingo, dia de gravação. Vamos ver o que vai dar nisso daqui hoje. Tudo ótimo, um prazer estar aqui de novo, novamente com o Antony ao vivo, que honra! E a Luísa é nossa anfitriã, tá, gente? Que a gente deu aqui uma invadida na casa dela. Estamos tudo assentado aqui, o Sem Terra Morta ali, ó. Olá. Pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês ao vivo. Eu saí da televisão e eu saí para ficar. Agora estou invadindo a casa da Luísa. Estive no excelente Parque Office Brasil e agora aqui. E vamos para mais um episódio, esse aqui diferente. Estou com a minha meia do Batman, estou de pijama e aqui estamos todos em casa. Bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Contra o Outlaw. E é isso aí, gente. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @lufatim, @antony.dv, @oluizbino, @rafaelchai.dv. Siga-nos também no nosso perfil oficial, @contra_out_law no Instagram e o perfil Contra o Outlaw lá no YouTube. Sigam também o perfil dos nossos apoiadores, @parkofficebrasil, @lawofficebrasil, @anad.brasil, pessoal aí da Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital, e a nossa produtora, @Medlin Produtora, que está aqui domingão, desde as 10 da manhã, esperando a gente para gravar esse episódio. É logo depois da vinheta, pessoal, a gente já volta. Vamos lá. Segue também o Matheus nas redes sociais, a Luísa Faquin, que só deu a casa para nós nesse domingo, nossos apoiadores. A Lu Fatim e o Matheus hoje estão de apoiador também. Patrocinadores. Pessoal, a internet está virando um ambiente realmente selvagem, mas diferente daquelas nossas discussões mais recentes com relação a controle informacional ou liberdade de expressão, etc., tá virando um ambiente selvagem porque a gente já não tá mais sabendo o que esperar da internet, né? Tá acontecendo cada coisa nos últimos dias que só por Deus. O que vocês viram aí de mais curioso que aconteceu nos últimos dias que vocês queiram destacar? Eu não vi de curioso, mas eu vi uma coisa, um teste que eu fiz muito engraçado. Pessoal, vocês já acompanharam aqui conosco, nós falamos de inteligência artificial bastante, até mesmo recentemente, principalmente a ferramenta mais utilizada pelas pessoas, o ChatGPT. E aqui eu quero falar especificamente com você, da área do direito, ou você que acha que não precisa de advogado e consegue fazer por conta própria. Olha que interessante, eu peguei um artigo do Código Civil, acho que 1261 talvez, e eu sabia o artigo e eu coloquei no ChatGPT. Escreva a literalidade do artigo 5 vezes. Vocês acreditam que cada vez o ChatGPT falou uma coisa? Mas é isso, E cara. esse que é o teste. Gente, o ChatGPT não sabe o artigo, não sabe julgados. Ele cria. Mas isso aí é uma notícia que saiu agora essa semana, que diz que um advogado ele entrou com uma petição. E aí, na hora que a petição dele foi ser analisada, o pessoal começou a perceber que ele citou várias jurisprudências de casos inexistentes. O pessoal pesquisou assim, pô, peraí, que precedente é esse aqui? E que precedente, peraí, pesquisa, isso aqui não existe, isso aqui não existe, isso aqui não existe. Chamaram o advogado para prestar esclarecimento. Você falou, filho, de onde é que você tirou isso aqui? Ele falou, então, é que eu pedi pro ChatGPT me dar as jurisprudências. E o ChatGPT, ele criou jurisprudência, ele
Ele criou o troço ali a partir de dados que ele tinha programado. Ou seja, gente, erro amador. Usar chat GPT como se fosse Google. É o que eu sempre falo. Chat GPT não é Google. Você quer perguntar algo? Pergunta ao Google, pergunta ao Bing, Yahoo, qualquer outro. O chat GPT Cadê? não é para perguntar. É simples assim. É o que eu falo. O chat GPT, você quer usar essa ferramenta, ela é para auxiliar o seu conhecimento, auxiliar a formar aquela ideia que você está ali e falar, preciso colocar isso aqui com palavras mais simples, outras palavras. Isso é o chat GPT. Então, não pede para ele mexer, criar a lei. Ele não vai copiar te responder como o Google. A criação dele é diferente. Aliás, deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Você jogaria isso no KD, Luísa? Jamais. Mas você sabe o que é KD? Eu sei porque eu sou de outra época. Então Eu pronto. não sei, eu não sabia. Bom, o negócio é o seguinte. A pessoa se entrega na idade quando ela sabe o que é KD. Eu não vi Se essa você piada sabe o que é o vindo. KD, é porque você já se entregou, gente. Fica essa dica aí. Nossos ouvintes que não sabem o que é KD, KD foi o primeiro buscador nacional, tá? Numa época que nem existia Google Nossos ainda. ouvintes que são de antes de 86. Exatamente, os que são nascidos na década de 90, tá? O KD era o buscador que a gente tinha no Brasil e o concorrente dele era o Achei. Então era uma situação bizarra. Tinha o KD e o Achei. Tinham concorrentes ali de buscadores na época. Agora, essa questão do chat GPT não poder ser utilizado, não dever, né, ser utilizado para perguntas, a gente tem que esclarecer. É que o ideal é que você oriente o chat GPT para que ele, após uma orientação meticulosa de quem está querendo falar com ele, te apresente uma ideia ou uma alternativa para aquilo que o ser humano já detinha como conhecimento primário. Agora, você usar ele como fonte de informação primária é muito perigoso, porque ele quer te responder alguma coisa e não necessariamente vai ser real. E sobre esse caso que o Shaya trouxe, isso deve ter acontecido quantas mil vezes já, né, no cotidiano forense, só que nem sempre o advogado é pego. Mas quantos advogados podem ter inventado Uma doutrina, de uma repente, né? doutrina ou uma jurisprudência sem que o julgador ou o assessor ou enfim, a parte contrária tivesse tido a noção de que aquilo foi inventado. É a nova receita de bolo no meio da petição, né? É a nova receita de bolo no meio da E bem petição. que já aconteceu, porque teve um outro caso um pouco mais antigo, já tem uns 2, 3 meses, que o advogado literalmente escreveu na petição dele, segundo o chat GPT, e aí colocou um conceito lá, e o juiz não aceitou. Então isso já tá rolando tem um tempo, na verdade. O pessoal tá achando que é Google, e não é. O negócio é o seguinte, a gente conversou no último episódio com o Bernardo e também acompanhamos aí na apresentação dele. Temos muitas Lautechs, Legaltechs, então o advogado hoje ele está cercado por várias tecnologias e é muito bom que ele utilize tecnologias. Porém, é importante que o advogado também saiba utilizar a tecnologia. Eu fico assim extremamente feliz em ver o uso da tecnologia, em saber que os advogados cada vez mais estão receptíveis às novas tecnologias. Porém, é necessário que ele saiba o propósito da tecnologia. Uma inteligência artificial, ela busca em uma base de dados mundial. Pode ser que o artigo que ele tenha transcrito para você não seja do Código Civil Brasileiro. No caso, Entendeu? eu coloquei de acordo com o Código Civil Brasileiro. Então, só que é da mesma forma assim, ele pode pegar ali várias coisas e ele vai formar o próprio Código Civil dele, entendeu? Então, o uso da tecnologia, ele precisa ser bem orientado também. Então, usou ali, transcreva uma jurisprudência, né? Busque jurisprudência assim, pega a jurisprudência, joga no site de Dá uma jurisprudência mesmo, consultada, né? consulta de verdade para ver se Concordo. existe. Porque tem que usar a tecnologia está aí para ser utilizado, mas tem que saber utilizar, né? Não pode sair tudo que você usa de forma errada, até remédio, vai dar problema. Exato, é isso aí. Pessoal, as tecnologias vêm sempre para nos auxiliar. Nós já tivemos as máquinas de datilografia, que Shaya com certeza usou, né? Usei senhor mesmo. de idade. Devia ter até curso, né? Usei mesmo, usei pra fazer um trabalho de faculdade. Olha aí. E chegamos nos computadores. Vocês não acham que o pessoal da datilografia não
brigou com os computadores, porque isso aí tinha que ter curso, etc e tal. Teve dificuldade com os computadores, etc, etc. Hoje tá aqui, ó, um computador, um celular. Eu faço reunião aqui, escrevo aqui, tá tudo aqui. Então, tecnologias sempre estão aparecendo para nos auxiliar e até mesmo profissionalmente. A inteligência artificial já está na medicina, já está no agro, já está no direito. Hoje em dia você consegue plantações, dados no agro muito melhores por conta de inteligência artificial. Visão computacional. Exato. Na universidade que eu dou aula na UCDB, a gente tem um professor, Dr. Emerson Pistori, que ele tem um setor inteirinho de pesquisa voltado para a inteligência artificial no agro, com ênfase em algoritmos de visão computacional via drone. Para usar o drone para identificar, por exemplo, numa plantação, onde é que tem erva daninha, onde é que tem planta, para rebanho de gado, quando é que o gado já está no ponto do abate, Tem uma controlar a startup localização do gado. que saiu da UCDB que faz isso. Uma startup que certa vez eu conversei com eles. Acho que era um projeto da UCDB e não sei se eles estavam indo para uma incubação, mas uma startup fazia exatamente isso. Através de drone, ela fazia até reconhecimento facial do gado para que você precise hoje marcar o gado. Enfim, né? Hoje a gente tem cada vez mais buscando humanizar, né, o tratamento com os animais, Sorte que não tem LGPD pra gado. né? Vocês viram aquele sistema de reconhecimento facial dos leitões que consegue apurar quem são os leitões, se eles estão felizes, se eles estão tristes e que eles têm amigos e inimigos dentro do plantel? Porco feliz. Porco feliz. Pega até o sentimento do bicho, Consegue caramba. pegar o sentimento do bicho, consegue identificar que eles têm amigos ali dentro da granja, que eles sempre estão com aquela rodinha de amigos e que eles têm inimizades também ali dentro do plantel. Então quer dizer que existe uma parte dos leitões ali que tá escolhendo quem que vai virar bacon. Rola uma treta Cara, dos leitões. eu não tinha visto isso, mas é bem interessante, porque o comportamento animal ele é pesquisado há muito tempo por vários biólogos dentro daquele fenômeno da estigmergia. E é legal, porque você tem animais, por exemplo, que são territoriais, você tem animais que formam seus próprios bandos, você tem animais que formam as suas próprias comunidades. E você, de repente, conseguir trazer isso dentro de uma inteligência artificial para que você possa melhor organizar o seu plantel, os seus animais, etc., evitando que haja, por exemplo, casos de agressão mesmo, de um animal contra o outro, porque às vezes quem cria animal, às vezes é normal você ver assim, pô, um animal foi lá, avançou no outro, matou o outro, e você que é o dono acaba ficando no prejuízo. Pode ser interessante, eu não sabia dessa. E muda totalmente a qualidade da carne, né? Se o animal tá feliz ou triste, ou se ele tá sofrendo no momento do abate, se ele teve algum tipo de sofrimento, por exemplo, na hora de ser levado até o frigorífico, tudo isso faz diferença, né? Na maciez da carne ou não. Então, existe também identificação no plantel bovino para saber se a vaca tá feliz, se a vaca não tá feliz. É uma coisa assim, a gente quer que os animais estejam felizes para que eles morram felizes, para que a gente possa comer a carne deles. Mas existe. Agora, já que a gente tá falando de inteligência artificial, tem mais uma agora que eu fiquei sabendo essa semana que eu fiquei assim, sentimentos divididos, cara, porque é uma coisa que eu acho que não deveriam estar fazendo, mas estão fazendo. James Cameron anunciou que está fazendo roteiro para mais um filme do Exterminador do Futuro, só que diz que o foco agora vai ser com base nas inteligências artificiais modernas, as que a gente conhece. Se ele quer fazer um filme do Exterminador do Futuro, só que focado nas IAs como a gente conhece, as IAs generativas. E eu fiquei assim, cara, o meu lado entusiasta do direito digital ficou empolgado, porque eu gosto de ver quando o cinema faz esse cruzamento com a realidade. Matrix acertou muita coisa, Star Trek acertou muita coisa, várias obras de ficção, 1984 acertou coisa pra caramba, Você acertou. Admirável Mundo Novo, Eu, Robô, Os Jetsons não. os Acho Jetsons que- acertou coisa pra caramba. O carro voador. Mas Ué, carro mas voador Tinha telemedicina nos Jetsons, e aí? Tá bom, tá bom. Agora, o meu outro lado nerd fica com medo, porque, cara, a franquia Exterminador do Futuro tinha que ter acabado no 2.
Arnold Schwarzenegger vai criar um plano de dominação mundial no ChatGPT. Ah, Eu cara, fico pensando no impacto mercadológico que isso não vai ter, né? De você expor o lado negativo, perigoso, ou às vezes até hipotético, que nem vai vir a acontecer, mas que deixa as pessoas de olhos abertos. O impacto mercadológico pode ser. vai ser um combustível pra paranoia lazarento, hein? Mas sempre teve, né, paranoia em relação a Sim. vários pontos. A Tecnologia. gente- eu fico muito preocupado é com o que o Chay falou. Tem filme que já tinha que ter parado no 2, no 3, no máximo. Matrix tinha que ter parado no 1. No Matrix, nossa. Matrix Não tinha que ter fala parado no 1. assim. Velozes e Furiosos, pessoal. Velozes e Furiosos tinha que ter parado no 2. No 3. Não, o 3 foi Meu bom. Deus do Desafio em céu. Tóquio? Pô, foi bem legal. Tem quem gosta. Ah, eu gostei do 3. A trilha sonora foi bem legal. Se tá no 27 é porque tem quem assiste, né? Nossa, tá no 10, cara. Cara, meus netos vão assistir o lançamento de um Velozes e Furiosos. É isso. Agora, Com Vin vocês Diesel, falando do provavelmente. Matrix, me lembrou do Matrix Fahrenheit. acertou. Matrix acertou muita usou muita coisa. questão de IA no Matrix. Não, e- Naquela cena ali que o Morpheus tá explicando pro Neo o que aconteceu, ele falou que tudo começou quando a sociedade começou a desenvolver cada vez mais inteligências artificiais. Então até Matrix acertou alguma coisinha ali. Mas o Matrix acertou muito na questão da provocação e do despertar de consciência e dos insights filosóficos. Mas isso me lembra muito Fahrenheit 457, né? E me assusta o fato de os nossos jovens estarem, inclusive nós, né? Mas mais os jovens, estarem cada vez menos propensos à leitura e as redes sociais estarem incentivando isso, porque, né, cada vez menos caracteres. Se alguém quer escrever uma coisa um pouco mais densa, um pouco mais sentimental, com um pouco mais de texto, já vem com alerta textão, como se fosse algo ruim. Mas você sabe que isso é uma coisa que eu falo, que o Aldous Huxley acertou mais em Admirável Mundo Novo do que o George Orwell em 1984. Porque o George Orwell em 1984 ele dizia que haveria um controle no acesso às fontes de informação. Então o Estado controlaria o que você poderia ou não ler. Isso a gente meio que vê acontecer em um certo nível em alguns lugares. O Aldous Huxley, por outro lado, ele já dizia o seguinte, ele falava da infodemia. A gente teria tanta informação, que as pessoas voluntariamente abririam mão de ter acesso a ela. Exato, é o que o Prefeririam se alienar. Byung-Chul Han fala de infocracia, né? A gente já está num outro nível. Então, isso é de fato preocupante. E quanto mais coisa a gente vai jogando ali nas redes e que propositadamente despertam a vontade da pessoa ficar viciada, grudada ali no telefone ou no computador, porque é proposital, né? Não é por acaso. É proposital para você ficar naquela página, para você ficar dando curtida, para você ficar passando o dedo e vendo cada vez mais Aí coisas. é o capitalismo de vigilância da Shoshana Zuboff. Total. E aí, quando você vê, perdeu 2, 3, 4 horas fazendo isso. Em que horas que você vai ler um livro? E quando Cara, você vai ter vontade de voltar a estudar? e 2, 3, 4 horas você tá jogando aí um prognóstico bem otimista. Porque tem adolescente aí que, se você vai fazer a mensuração em ferramenta de monitoramento de internet, essas coisas, que muitos pais usam, né, esses aplicativos de controle parental, etc. Uma pesquisa que foi publicada nos Estados Unidos em outubro de 2022 mostra que tem muita criança e adolescente que fica de 6 a 8 horas por dia na frente de uma tela, sendo que o tempo saudável para uma criança e adolescente seria de estourando 1 hora por dia. Essa questão de hora-tela para criança e adolescente é uma coisa que muita gente devia estar discutindo, porque tem tudo a ver com o que você está falando, dessa infocracia. Quer dizer, a gente fica submerso nesse mundo virtual e a gente acaba perdendo a nossa ligação com a própria realidade. Sim, a gente acaba perdendo também a perspicácia e o próprio senso crítico, porque até aqueles que têm ou tempo, ou vontade, ou os dois, de lerem coisas mais densas ou até mesmo livros, estão se deparando agora com ferramentas que vão facilitar esse processo. Então, por exemplo, a gente pode agora jogar um grande PDF de um livro e pedir para a ferramenta, ó, resume esse livro para mim. E ele vai te dar o livro resumido. Mas você não vai ter a sua experiência de leitura daquele livro. Poxa, Audiobook. cada parágrafo, Tolkien
descreve lá um parágrafo inteiro da folha caindo, você começa a imaginar aquilo, te dá aquela nostalgia, aquela coisa lúdica, bucólica, e aí, de repente, você perdeu aquilo porque a ferramenta resumiu do modo prático, objetivo, mas sem que você pudesse ter o contato com o sentimento que só o leitor pode ter a partir de uma experiência própria que decorre das situações que ele viveu na vida dele, pessoal, né? Porque a experiência que ele tem com cada história pode ser mais ou menos afetada à medida que a experiência pessoal de vida dele se projetou sobre aquela história. Ô, Chay, você deu um dado aqui, me corrija, por favor. O indicado para crianças e adolescentes é 1 hora de tela por dia? Por dia. Isso No inclui máximo. tela só, assim, tá incluso televisão, computador e celular? Celular e tablet. Celular e tablet. Cara, eu não conheço um ser humano com menos de 1 hora de tela. Não importa a idade, não importa a classe social, não importa Então, o país. A Eu base não da conheço. pesquisa é porque crianças e adolescentes estão naquela fase de formação ainda da personalidade, da maturidade, etc e tal. E esse tempo de tela pode levá-los muito a um descolamento da realidade, a uma visão idealizada das coisas, o que explica também muito por que algumas pessoas dessa atual geração não sabem muito bem, por exemplo, lidar com frustração. Porque é tudo muito idealizado, é tudo muito fácil, é tudo muito à mão, E muito rápido. muito rápido. E você Arrasta pra cima pra ganhar aqui. É? Agora. E sem contar que a comparação, né? A criança, adolescente, ele tá formando ali até mesmo não somente a parte cognitiva, né, mental, mas também de corpo. E acaba se deparando com padrões na internet que são totalmente Esteticamente diferentes. inviáveis. Exato. E não tem a noção que nós temos hoje também de que na internet o cara posta bom. Aposta o que ele vai postar como está bem. Ele não vai postar, sei lá, ele Dívidas. dívida, brigou com alguém e tal. Ele não vai postar isso, a não ser que para ele seja viável postar que ele brigou com alguém, porque ele está num nível de fama que ele tem que O render marketing esse faz bloco. parte do marketing. Exatamente. Fumaça e espelho, né? Exato. Então, de fato, a gente precisa ter um cuidado mesmo com crianças e adolescentes em relação ao uso da internet. E cabe muito aos pais. Eu vejo assim, hoje, eu não sou pai, não vou julgar aqui, mas já julgando um pouco talvez. Eu vejo assim, às vezes eu saio e tal e vejo que tem um bebê com um tablet, um celular na frente, porque é a única forma da criança ficar quieta ou Pra sei lá, comer. entendeu? Então assim, eu fico preocupado com isso, porque você vai viciando, trazendo aquilo ali pra aquela criança e que o que a gente tinha antigamente, que era a chupeta, né? Tipo assim, coloca a chupeta, deixa o guri quieto na chupeta. Hoje tá o celular, entendeu? Mas olha o problema das coisas. A chupeta dava muito problema, que a criança viciava na chupeta, ficava com o dente torto, era difícil de tirar, etc. Muitos pais utilizam tablets e etc. para as crianças distraírem, não fazer bagunça, para os pais utilizarem eletrônicos também. Então, por isso que eu comentei que é complicado, que eu não conheço idoso, jovem, não conheço ninguém que use menos de 1 hora de aparelho celular por dia. Quando eu era criança, pra eu ficar quieto, meu tio deixava eu jogando videogame sem o controle, É isso. sem conectar o controle. Quem nunca? Aí eu achava que eu tava jogando. Mas aí é sacanagem, pô. Mas outra coisa super preocupante, eu desconheço estudos que tenham ido a fundo sobre isso, mas a nossa mente não estava preparada para esse virar de chave, essa quantidade de informação e o modo como essa informação é injetada para nós, né? É muito brilho, é muita informação, é muito vídeo, é tudo muito rápido. E aquela sequência, né, de girar o dedo e os vídeos irem mudando e a gente não ter paciência para um vídeo de 1 minuto. A nossa mente adoece dessa maneira, não tem como não adoecer. E você vê que isso tá impactando até o cinema, né? O pessoal não tá tendo paciência de assistir um filme de 2 horas. As pessoas não têm paciência para assistir um filme. Os filmes, ultimamente. Não, concordo, mas mesmo assim, as pessoas não têm paciência de assistir um filme de 2, 3 horas. Pegaram agora, tem um filme agora aí que era de 3 horas que o pessoal, para poder levar a galera pro cinema, tinha que falar, não, gente,
tem intervalinho com 1h30 de filme, tem intervalo pra vocês irem no banheiro. Caramba. Ah, E mas, aí a gente continua o filme pra vocês. mas só que também E é o por outro lado, seguinte. paradoxalmente falando, é ridículo também, porque a galera vai maratonar a série que o episódio é 50 minutos, assiste 4 episódios, um no tal do outro. Aí quem que explica? Eu assisti um filme esses dias, acho que é 1921, não sei se vocês assistiram, da Primeira Guerra. Cara, é um filme sensacional, um filme bem longo e ele não tem corte. É um filme que ele foi feito sem corte. Se eu não me engano, o filme ele tem um corte, 1 ou 2 cortes só, assim. Ele é plano Ele é contínuo. plano contínuo, cara. É sensacional o filme, você fica travado no filme. Isso, acho que é isso daí. Esse mesmo. Cara, puta, é muito bom. E é um filme longo. E assim, vamos lá. Falou do intervalo. Eu lembro quando eu era criança, que eu fui assistir Titanic com a minha mãe em 98, eu acho. Tinha um intervalo. Tinha um intervalo, tanto que a gente assistiu lá não sei quanto tempo, aí saiu no intervalo, foi banheiro e tal, pegar alguma coisa melhor, que voltou, tinha perdido lugar. E chegava no começo do filme, o navio tava em alto mar, saía do intervalo, voltava, já tinha afundado. Mas é que uma curiosidade, na época do Titanic, o padrão dos filmes era 90 minutos, 1h30. O Titanic foi um dos primeiros filmes do cinema contemporâneo a romper a marca dos 240 minutos, dos 120 minutos. Ele tinha 126, 130, ele tinha mais de 2 horas. Então já era aquela coisa que o pessoal, nossa, que filme longo. Hoje você vai no cinema ver uns filmes da Marvel aí que é 3 horas de filme. As versões... ruim. Não, Tô CGI criticando a péssimo. Marvel agora. Bem que Guardiões da Galáxia 3 foi muito bom. Não, até o relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia, né? Porque nessa última fase da Marvel só acertaram 2 vezes mesmo, Homem-Aranha e o Guardiões da Galáxia. Que o resto, minha Nossa Senhora. Mais uma vez, eu já trouxe isso em outros episódios e repito. A Marvel acabou ali nos Vingadores, nem sequer perco meu tempo assistindo. Eu fui tentar assistir alguns, achei horrível e parei. Simples assim. Então, pra mim, acabou Pra mim, ali nos Vingadores. o defeito pra mim é falta de consistência, cara. Porque você pega, por exemplo, a intenção é você fazer um universo unificado. Aí você tem lá a série WandaVision, da Disney Plus, que é a série que conta o que aconteceu com a Wanda e com o Visão depois dos episódios de Ultimato, depois que aconteceu em Ultimato. Aí quando você vai assistir o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que inclusive usa como argumento para a loucura da Wanda os filhos dela que ela perdeu na série, ela apaga completamente o que a série representou. Porque na série ela chega a bom termo, ela aceita, ela compreende, tem um fechamento legal na série. O filme ignora completamente tudo isso. Quantos spoilers. O filho passou de 1 ano, não tem mais Não spoiler. tem mais spoiler, eu concordo. Fazer igual o Joana Dark lá, de Luc Besson. A gente entrou na sala de cinema e falou assim, puta, que pena que ela morre queimada no final. E a galera ficou puta com a gente, achando que a gente deu spoiler, velho. Então não é spoiler. Todo mundo sabe que vai morrer queimada no final. Então aproveitando que hoje é domingo e a gente ia pra missa, Não, Eu domingo é cheguei- dia de jogo do Corinthians, pessoal. cheguei esses dias na casa da minha avó, tava assistindo 10 Mandamentos. Não, tava assistindo Jesus Cristo, sei lá, uma novela dessas da Record aí. Cristo. Aí eu falei, olha, eu posso te dizer o final, mano. Não é muito feliz, mas é bem provável que ele volte. Boa. Famosa piada de vó. Pessoal, eu queria voltar num tema aqui, até depois de ótimas histórias, dar uma voltada no direito, porque é uma coisa que o Chay falou ali no momento dos animais que eu até brinquei, pra gente explicar aqui pra vocês que eu brinquei. Sorte que não tem LGPD para animais. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem muito, mas é o seguinte, muita gente até passa o pano para isso, né? Que é, gente, inteligência artificial só existe por conta dos dados. A base da inteligência artificial são o uso massivo de dados. Então, Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR europeia, tudo isso tem que estar bem alinhado, e até queria ouvir aqui nossos especialistas em dados, Luísa e Chaya, porque cada vez mais
vamos ter que ficar ligados também nas regras de proteção de dados, né? Sim, acho que uma coisa não anda sem a outra. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de machine learning, deep learning, que são decorrentes do uso massivo de dados, mas não necessariamente de dados pessoais. A gente pode usar dados anonimizados. E é justamente isso que é a intenção do legislador, que você anonimize o máximo possível. E ele te dá as bases legais para que você use os dados pessoais quando estritamente necessário, quando houver finalidade para aquilo e atendido a finalidade e a necessidade que haja qualidade de dados. Porém, não tendo necessidade nem finalidade, você não tendo base legal, ou sem a necessidade de você ter aquela coleta, por que você não anonimiza, né? Você não vai deixar de ter uma inovação ou deixar de oferecer para o cientista de dados um arcabouço com o qual ele possa trabalhar efetivamente, né? Então, a LGPD não chega a impedir o desenvolvimento da inteligência artificial, porque a gente pode trabalhar com dados anonimizados. Eu quero fazer 3 provocações. Faça. Primeira provocação, o Anthony falou assim, ainda bem... O que foi? Já levantou a mão aí já? Você vai falar. Eu sei que você vai falar. Que eu vou falar. É lógico que eu vou falar. Mas a primeira provocação, o Anthony falou assim, ainda bem que não tem LGPD para animais. Mas e se num futuro próximo tiver? Porque a gente já está num processo de transição do antropocentrismo do direito ambiental para o biocentrismo. Isso significa que um dos reflexos básicos é que animais já não estão mais sendo tratados como bens semoventes, mas como seres sencientes. Em Portugal isso já está rolando. No Brasil a gente já tem ação, por exemplo, para discutir guarda de animal doméstico. Esse dia atrás eu fui no cartório tirar um documento, tava lá, registro seu animal. Então, assim, e se daqui a pouco a gente começar a associar o animal de estimação na qualidade de ser senciente a um dado? Vai ser um grande desafio. Isso aí é uma coisa que pode não ser para agora, mas se a gente já está fazendo essa transição do direito do ambiental para tratar animais como seres sencientes... A gente não precisa de muito para isso. Se você pegar um cachorrinho de uma pessoa famosa, você sabe que aquele cachorrinho mora com aquela pessoa famosa, e você coloca a foto da cozinha dessa pessoa famosa e a foto do cachorrinho. Eu já consigo identificar o que está acontecendo a partir dessas 2 imagens. Eu já vou além. O próprio cachorro. Se o próprio cachorro for uma, entre aspas, figura pública... Não, mas o cachorro ser a figura pública sozinho, por vezes pode não ser capaz de identificar, né, a pessoa famosa que é sua tutora. Mas ele mais alguma coisa, sabe? Então, ele mais o carro da pessoa famosa, ele mais a foto da casa. Eu já tô imaginando o próprio cachorro. Imagina você, por exemplo, pega um cachorro famoso aí, pega a Lassie, por exemplo. Lassie é do nosso tempo, tá? Nossa senhora. Eu já não sabia, pega o Benji. A Sasha. O Benji, eu não sei quem é a Xuxa, Sasha. antes de ter a filha Sasha, teve uma cachorrinha muito fofinha chamada Sasha. E a Sasha era famosíssima. O Tchutchucão. Pode ser o Tchutchucão também. Uai, o que poderia impedir, por exemplo, de alguém pegar um cão da mesma raça, com as mesmas características e falar, é o Tchutchucão. Ah, mas não é o Tchutchucão. A gente vai estar numa área meio cinza ali entre a propriedade intelectual e a proteção de dados. Porque se a gente tratar como bem semovente, como coisa, é propriedade intelectual, é marca. Aí é NPI. Agora, se a gente for considerar realmente o animal como um ser senciente titular de direitos, que é o que o pessoal está dizendo, por que não? Aí eu coloco uma foto de uma modelo, cujo background da foto ali é a casa do Harry Styles, e na foto está o cachorro do Harry Styles. As pessoas vão partir do pressuposto que aquela modelo está na companhia dele, né? Então, você já está construindo toda uma narrativa. O cachorro, nesse sentido, pode ser um dado de identificação. A LGPD fala isso, né? Que qualquer dado, qualquer meio identificável. É identificável, E olha que interessante esse bate-papo.
sem brincadeira, primeira vez, eu acho que vamos ser os primeiros na internet a debater esse assunto animal, literalmente animal. Pô. Pessoal, se o direito começar a se desenvolver para esse lado, Condroit Law foi pioneiro. Cara, mas aqui falando, os animais são demais, né? A gente não merece eles, tá louco. Eu tenho um vira-latinha preto, gato, que parece com 300 gatos na rua que nunca conseguiriam me identificar. Nossa, Tem um gato preto. Cara, eu amo Tem animais, principalmente os que o Matheus serviu hoje no almoço. Amo. eu amo. tenho um seriado que eu gosto Não me muito. cancelem, por favor. Era Um só seriado. fome. Era não- só fome. Toda a carne que eu não como, o Rafa come por mim. Esse seriado é um documentário, uma série documental. Salvo engano, é A Era dos Dados. Ele trata, em um dos episódios, sobre a capacidade que os pássaros têm de prever tempestades e furacões. É sensacional. O comportamento dos pássaros, meses antes das tempestades, acaba sendo mais Preciso. assertivo e preciso do que as próprias máquinas de previsão do tempo lá dos Estados Unidos. Então, se eles sabem que os pássaros já estão migrando antecipadamente do lugar onde eles estão ali É porque vem originariamente, treta. é porque vem alguma treta daqui a alguns meses. E é batata, cara. Os pássaros começam a migrar, eles já começam a ficar de olho, dá um tempinho, tem um furacão. E, às vezes, o maquinário deles não identificou que ia ter alguma coisa, e se identificou, não identificou o padrão que ia ter, e o comportamento dos pássaros conseguiu indicar. Mas você quer ver uma coisa que eu acho massa? Ainda falando de animais? Fungo. Tem uma espécie de fungo que Last ela... of Us. Oi? Last of Us. Tem uma espécie de fungo que ela é inteligente. Ela sempre vai buscar criar a cadeia proteica de forma mais efetiva para garantir a sua circulação. O que os caras no Japão fizeram? Fizeram um mapa em escala do metrô do Japão e colocaram proteína em vários pontos desse mapa e colocaram o fungo bem no centro do mapa. E esse fungo ele se espalhou por todo o mapa e 10 dias depois o próprio fungo se reorganizou para poder fazer os pontos de circulação mais eficientes dentro da cadeia proteica. Os caras olharam como é que o fungo se organizou e organizaram todo o metrô do Japão baseado naquele dado que foi coletado. E é uma linha de metrô cabulosa. Cara, você tem noção que os caras basearam a organização das linhas de metrô deles baseadas na distribuição de cadeia proteica de um fungo? Cara, se você bota isso num algoritmo para gerar uma inteligência artificial, gera para mim aí a cadeia de circulação mais eficiente. Cara, pode ser que nem a inteligência artificial conseguisse um resultado tão assertivo quanto esse. É uma coisa que é sensacional esse estudo de caso. É a tal da Tem no YouTube, sobrevivência, né? pesquisem. A inteligência artificial não estaria fazendo aquilo com base na vontade de sobreviver que o fungo tá, né? Exato. A vida sempre acha uma maneira. Agora eu falei que eu queria fazer 3 provocações, eu só fiz uma. Vou fazer a segunda provocação agora. Segunda provocação. Bem simples. Ainda dentro daquilo que o Anthony falou, do se animal não tem LGPD, etc. Segunda provocação. A LGPD... Calma, não precisa colocar a mão no rosto. A LGPD tem alguns pontos bem interessantes no que diz respeito a essas questões de dados pessoais, especialmente no que diz respeito à inteligência artificial, como o Anthony também abriu essa fala. E aqui está minha segunda provocação. Pelo amor de Deus, cuidado com o pseudo-especialista de internet que anda falando por aí que inteligência artificial tem que dar um jeito de existir sem coleta de dados para respeitar a LGPD, tá?
Porque tem pseudo-especialista que andou falando isso aí. Pelo amor de Deus, gente. Inteligência artificial sem coleta de dados é a mesma coisa que carro sem gasolina. Mas aí, peraí. Calma, tem carro Sem elétrico. gasolina tem. Tá. Não. É carro movido a gasolina sem gasolina, pô. Pronto. É a mesma coisa que carro sem combustível. Quer ver a briga? Eu quero ver, Não eu quero tem ver como, sangue, gente. ódio. Cadê? Não é opcional. Não é tipo café sem açúcar, que é opcional. É tipo, é inviável. Não existe inteligência artificial sem coleta de dados. Se você pegar especialista de internet falando, porque inteligência artificial tem que se adequar às leis de proteção de dados para funcionar coletando menos dados. Gente, inteligência artificial melhora quanto mais dados ela puder coletar. É óbvio, É o né? básico, é o básico. óbvio. Pode perceber todas essas E eu vi viagens. especialista de internet falar isso pessoalmente em palestra. Gente, isso é o óbvio, porque a inteligência artificial faz isso, bem como a inteligência normal faz isso. Nós precisamos de dados aqui na cachola para funcionar. É básico, Pega é as mínimo. próprias inteligências artificiais generativas, elas melhoraram muito com o tempo. com poucos dados, então. Desculpa. Eu vou chamar LGPD para ela. Eu não vou falar quem que é o especialista, mas se você estiver ouvindo esse episódio, eu vou fechar o zoom em mim agora aqui, ó. Se você estiver ouvindo esse episódio, você sabe quem você é. Você é burro. E eu vou te achar. Eu vou te caçar. Você vai tomar banho, eu estarei lá. Você vai na pizzaria, eu estarei lá. O Anthony quer tomar banho com todo mundo, né, Não, velho? é demais. Cara, não, Eu aí estarei não. lá. Aí já é stalking do 147A do Código Penal, tá? E se você precisar de um advogado, o Chaya estará lá. Não. Não mesmo. Mas E a terceira? A terceira provocação é que LGPD é natimorta. Foi só um desabafo dele, não foi uma provocação, foi só um desabafo. Um desabafo. Mas tem que ser então um explica um corte. pouquinho por que a LGPD é natimorta. Porque Só pra que a gente, LGPD, só que o pessoal entenda essa nossa LGPD tese. é uma legislação de Web 2, de internet como serviço, caracterizada pela centralização de dados nas mãos das Big Techs. Se a gente partir para o modelo de Web 3, que é aquela web descentralizada, aquela do Vitalik Buterin, da blockchain, etc., você não vai ter os seus dados armazenados num servidor de Big Tech. Você vai ter total controle sobre os seus dados e você vai poder rastrear os seus dados pela blockchain. Perde o objeto, não tem mais a necessidade de uma lei de proteção de dados, pelo menos não como a gente conhece. Pode ser que a gente tenha um modelo diferente, mas não é essa que a gente conhece. Não Aí é a para gente vai agora. ter que esperar novamente a União Não é Europeia para fazer agora. uma... Não é para agora. A União Europeia Não fazer é- uma nova lei de proteção de Exato. dados para que aí o Brasil possa copiar, Não. porque se a gente for depender dos legisladores que temos hoje, que estão aí tentando passar uma lei totalmente absurda, que eu tô falando aqui do PL 2630, se a gente for esperar novamente que exista uma legislação para nossa internet, para os nossos dados, cara, Posso fazer uma fofoca? diga. Cássio. Você viu que o relator do PL 2630 não sabe nem a diferença de um link para um print screen? Cara, isso não... Que bafo. O Isso cara não sabe a diferença de um link para um print. Isso aí Isso foi daí sensacional. não me Aí o assusta. outro que vai lá votar fala o Google. Aí o outro vai lá e fala do o Elon Musk. Eu falo, cara, nós estamos lascados, velho. Mas Triste. Os caras não sabem falar Google. E vão botar uma lei de internet. E os caras vão votar uma lei de internet, velho. A gente começou falando que tem muita coisa estranha acontecendo na internet. E esse ponto que a gente comentou agora talvez tenha sido um dos mais bizarros, né? A quantidade de gente que não entende porcaria nenhuma do que está acontecendo e que está tendo que decidir alguns rumos da internet como a gente conhece. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês, pelo menos, viu? Eu não sei como é que vai estar do momento do lançamento desse episódio, tá, gente? Mas hoje, dia 28 de maio, o CGIBR, o Comitê Gestor de Internet do Brasil, abriu consulta pública para o PL 2630. Então agora a gente vai ter pessoas que entendem do assunto podendo contribuir com propriedade sobre o tema, né? E tomara que eles façam como fizeram com o Marco Civil, né? Que de fato acolham esses conselhos que vão
surgir ali, né, as opiniões e as discussões. E que sejam discussões o mais plurais possíveis, né? Muita gente boa já foi ouvida ali a convite, mas agora as associações que quiserem se fazer representar, que se façam representar efetivamente, né? É que a minha preocupação é que quando você convida, o convite sempre é meio direcionado, né? Ah, sim, com Então não certeza. dá para saber até que ponto houve pluralidade ou não. Eu acho que o debate mais plural que rolou até agora foi o da audiência pública do STF, por incrível que pareça. Que, inclusive, quando você vai ver ali os posicionamentos individuais, foi bem dividido. Teve uma galera que falou que era a favor, teve uma galera que falou que era contra, a favor com ressalva, contra com ressalva. Agora, no legislativo, o troço tá feio, viu? Tá bem feio mesmo. Tem até aquelas pesquisazinhas ali do site da Câmara que pra mim é coisa pra inglês ver ali. A galera vota, mas nem leva em consideração aquilo. Mostra que a gente não tá sabendo em quem votar, né? O negócio é o seguinte, a gente vota em alguém pra nos representar ali. Só que você não sabe a índole da pessoa no fim do dia, entendeu? No escurinho da urna, a pessoa pode mudar. E aí o cara chega ali e tem, pô, diversos assédios, e eu digo assédio financeiro mesmo, entendeu? O cara você vai ter uma emenda aqui de 1 bilhão, você vai receber não sei quanto de verba de tal coisa. Cara, isso daí muda o voto do cara fácil. E o poder, né? Ah, com E certeza. aí, uma coisa básica, eles são nossos representantes. Então, se eles são representantes do povo e o povo não tem determinado tipo de conhecimento, é evidente que o povo não vai exigir deles o conhecimento que eles próprios não têm. Considerando que o PL 2630 trata de uma matéria que é direito fundamental, é direito humano, básico. Pô, acesso à internet é direito humano tanto quanto o direito de ir e vir. Isso já desde 2011, 2012 pela ONU. Não era caso de fazer um plebiscito, não? Um referendo, alguma coisa desse tipo? Deixa o povo se manifestar? Ou será que de repente o tiro pode sair pela culatra? Cara, na verdade, é que plebiscito e tal, tudo, se a gente for levar sempre para essa linha, a gente não tem muitas vezes a necessidade do voto, então, entendeu? Abre sempre para a população fazer a votação. E outra coisa, existe muita influência. Politicamente falando, existe muita influência. Então, se a gente for pensar do lado político, pode ser ruim, entendeu? Porque vão abrir um plebiscito. Beleza, 2005 a gente teve um plebiscito. Tá sendo respeitado? Não. Então, cara, não adianta plebiscito. Democracia hoje, ela é algo necessário, só que ela tá cada vez mais ilusória. A democracia quem faz é quem quer. E pronto. O cara deu voto, depois o que vai acontecer mais pra frente, amigo, É um ninguém jogo de sabe. poder muito intenso no meio disso tudo, né? Exato. E sabe o que pega mais? A forma como você faz a pergunta já pode influenciar diretamente a forma como você vai obter a resposta. Exatamente. Sim. Você vai lá e coloca a pergunta no plebiscito dessa forma. Você acha que as redes sociais devem ser responsáveis pelo conteúdo que é publicado? Geral vai responder que sim, velho. Geral vai responder que sim. Então, assim, é fácil você vender a ideia. O duro é você sustentar depois quando os efeitos secundários começam a aparecer, né? Com certeza. Você faz a pergunta que você busca a resposta. Então é muito manipulável tudo isso. Eu acho que eu acho que um ponto bom é abrir essa consulta pública, porque aí pessoas que realmente entendem vão ali colocar as opiniões, vão haver debates, porque eu já ouvi pessoas que de fato estão da área do direito digital e que concordam com o PL e acham que não vai ter censura. Eu acho que vai ter. Então vai acalorar o debate. Só que aí vai para um debate que não vai ser somente a minha ideia, também não vai ser somente a ideia de quem concorda. Vai ter ali um momento de conexão, né, entre as duas ideias. Liberdade de expressão implica em defender o direito das pessoas falarem aquilo com o que você não concorda. É o direito de você ser contrariado. Porque assim, e aí, finalizando o ponto de liberdade de expressão e do porquê que eu
mesmo que a gente já tenha falado isso em outros episódios, mas por que que eu não concordo com essas leis de regulação, é que toda vez que a gente cede cada vez mais um espaço da nossa liberdade, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais liberdade. Então, se eu tenho uma linha que ela deve ser respeitada e essa linha não está sendo respeitada, ou então eu estou deixando que entre um pouquinho mais, estou recuando a minha linha para que eu aceite essas ingerências na liberdade de expressão, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais liberdade de expressão. E eu quero aproveitar que o Anthony tá aqui, né? Porque nos próximos episódios ele já não estará mais entre nós. Estarei na televisão novamente. Vai voltar a ser o nosso correspondente uberabense. Ribeirão Pretano também. Ribeirão Pretano também. Grandes coisas. Mas e aí? O que você quer trazer aqui pro sofazinho da Casa da Lu pra gente discutir? Só pra gente fechar esse episódio. Bem, eu quero trazer... Não posso falar porque isso aqui é um episódio de família. Mas, pessoal, é muito bacana ter a interação aqui, esse bate-papo. E deixam os seus comentários, você que está nos ouvindo, seja no YouTube, ou por um corte no Instagram, ou qualquer rede de streaming que seja de sua preferência. O que você achou desses últimos episódios? Nós mudamos a dinâmica, tivemos um bate-papo totalmente ao vivo, temas livres, conversamos. Conte para nós o que você gosta do direito digital, como você encontrou o direito digital. Vamos bater esse papo. O episódio favorito de cada um? Episódio favorito, essa interação nossa com vocês sempre cada vez mais calorosa, porque é aquilo, né? Nós amamos fazer isso, amamos participar, conversamos. A gente já conversou e conversamos sempre de cripto, metaverso, inteligência artificial, crimes informáticos, dica de segurança, dica até de Black Fraud. Daqui a pouco tem Black Fraud, né? A galera gostou muito do episódio de propriedade intelectual, hein, bicho? É um Propriedade Um intelectual. assunto que a gente pensa que é de nicho e não é, cara. Muita gente tá ligada. Muita gente tem dúvida. É um assunto assim que eu trabalho, é a minha área de trabalho, propriedade intelectual, empresas, startups, o Bino também com startups, contratos. A gente consegue trazer isso para o digital, porque isso faz parte do dia a dia nosso. Pessoal que tem um e-commerce, pessoal que um influencer, pessoal que mexe, trabalha com a internet, o direito rodeia tudo isso. Você precisa ter contratos, você precisa ter sua marca registrada, você precisa ter proteção. Então, o direito digital é aquilo que a gente sempre fala, está cada vez mais multidisciplinar e cada vez mais inserido em nossas vidas. Esses dias a Larissa falou uma coisa, nossa colega Larissa Brandão, que acho que ela assiste também o episódio. Abraço, Larissa. Ela trouxe algo no evento que eu achei bem interessante. Ela disse que o direito digital hoje ele é um grande direito guarda-chuva. E, de fato, tudo está relacionado hoje ao direito digital. O direito digital hoje ele está em tudo. Até mesmo no direito previdenciário. Agora, eu quero saber uma coisa. O direito digital tá na moda? Porque eu quero saber se para ser especialista em direito digital é requisito usar meia estranha. Porque a Luísa tá com meia de dinossauro, o Anthony com meia do Batman, o Bino tá com meia do que? O Darth Vader? Não, esse aqui é PlayStation. PlayStation. Eu sou o velho que tá com meia branca, da Reebok. Ah, não. Excluído. Pessoal, Tá excluído. dica de vida para vocês. Saímos do direito digital. Nunca, repito, nunca, fora de um jogo de tênis ou um jogo de futebol, use uma meia branca que o cano Chato. saia para cima. Nunca. A vida é muito curta pra usar meias chatas. Pessoal, você vai terminar solteiro, você não vai conseguir conquistar ninguém. Você colocar uma porra de uma meia branca que vai ali na canela, gente, A minha meia não vai na canela, ela é baixinha. meia branca não pode aparecer. Isso aqui é uma dica de vida para você. Eu tô de que tá- calça. Se a calça levanta, aparece, irmão. É que nem quem usa mocassim de meia. Toma cuidado, pessoal. Tem coisa que é bom, tá atento. Dica de modas no Ctrl Alt Law. Senhores, tem muita coisa que surpreende a gente aqui. A gente já gravou aí, foram 30 episódios antes desse. A gente achou que não ia passar do 7, né, ou do 8. Esse já é o 31º episódio. A gente já tá praticamente na reta final da segunda temporada. É o famoso vocês vão ter que me aguentar. A gente tá aguentando, estamos aguentando. E tem, acho que, bastante assunto ainda pra gente discutir. Esse ano foi o ano da inteligência artificial, ano passado foi o ano do metaverso. Ano que vem as apostas estão abertas. Talvez Eu a acho- gente até fale da... Eu acho que a gente pode apostar novamente no final do ano. Podemos.
algum momento vamos ter que falar das apostas de fato, o mundo das apostas na internet. Isso aí tá dando problema. Vamos buscar algum especialista na aposta. A gente traz aí um especialista em apostas. Traz um agiota pra falar como é que tá o mercado. Ai. Mas é isso aí, pessoal. Hoje um cenário diferente, hoje um episódio mais família. A gente tá meio largado aqui, comemos um churrasco de primeira qualidade aí, que foi proporcionado pelo noivo da Luísa, o Matheus. Matheus tá ali, um forte abraço, Matheus, brigadão. Você é o cara. A Madeline tá aqui também com a gente. Domingão, 4h30 da tarde. Jogo do Corinthians. Ninguém liga pro jogo do Corinthians. Pessoal, quem é corintiano, Nobody cares. deixa um alô nos comentários. Vamos mostrar o poder da torcida corintiana nesse podcast. Quem não for, também deixa mandando o Corinthians cair pra segunda divisão, por favor. Ou atualiza o seu celular Android que você vai ver que o ícone da lanterna vai mudar pro brasão do Corinthians. O Chaya tá expulso do podcast. Eu fundei essa porra. Quem manda aqui hoje sou eu. Ah, Pode tá sair bom. da TV. Mas ó, hoje a gente tá aqui nesse ambiente, pessoal. Eu só tenho a agradecer a Luísa, o Matheus, que gentilmente abriram as portas do lar deles para nos receberem. Estão aqui fazendo essa bagunça no domingo à tarde. A gente não podia deixar de aproveitar a presença do Anthony aqui. O Anthony já tá indo embora agora na segunda-feira, amanhã. Então vocês vão estar assistindo esse episódio em junho. O Anthony já foi embora há muito tempo. Mas eu já estarei voltando. Mas já vai estar voltando. Vamos ter mais episódios com o Anthony pessoalmente. Mas por enquanto, até segunda ordem, ele vai voltar para a telinha, onde volta a ser o nosso correspondente internacional Berabense Rio Pretano. Ribeirão Pretano. Ribeirão Pretano, Rio Pretano. Vou te chamar de Cuiabense? Cuiabano. Cuiabano. Cara, ele vai ser daqui apanhando hoje. Considerações finais, gente? Bem, eu já considerei tudo que tínhamos a considerar aqui, mas mais uma vez agradeço demais você estar aqui na nossa casa, fazer parte da nossa família Contra o Outlaw. Fico muito feliz. Esse episódio aqui totalmente fora do roteiro, bate-papo, descontraído, sem cortes, falamos besteira, mas sempre trazendo o melhor conteúdo de direito digital para você. Então, pessoal, aquele abraço. Provavelmente a próxima vez você me verá na telinha e até a próxima. É isso aí, gente. Até a próxima e fui. Tchau.